Houve no dia 2 de outubro uma auditoria no cartório eleitoral de Nova Prata, onde puderam conferir as urnas e selecionada uma entre todas para a conferência geral, pois no próximo domingo teremos eleições para presidente, deputados, senadores e governadores. Vamos acompanhar a matéria. Nós estamos no cartório eleitoral, onde aconteceu a avaliação de uma das urnas sorteadas pelo cartório eleitoral. Estiveram presentes o promotor eleitoral, Leonardo dos Santos Rossi, o presidente da OAB local, Alcione Graziutin, e a juíza eleitoral, Fernanda Rezende Spener. Nós vamos aproveitar a oportunidade, vamos perguntar à juíza eleitoral quais são as principais dicas para o próximo domingo. Doutora Fernanda, por favor. Boa tarde, Sônia. Bom, a gente pode visualizar aqui hoje que várias questões são de fácil atendimento pelo eleitor e facilitam muito na hora da votação, né? Então, acho que o principal que a gente tem que sempre reforçar é o número de cargos para os quais vão ser feitos o voto desse ano, né, que são 6 cargos, e isso pode gerar ao eleitor algum tipo de confusão na hora da votação. É por isso que nós estamos recomendando que os eleitores compareçam ao cartório eleitoral para a retirada da cola eleitoral, que a gente já até comentou em outras oportunidades. E por que disso? Porque ela traz a ordem de votação assim como estará na urna, né? Isso pode facilitar na hora da votação, porque querendo ou não é um procedimento com o qual as pessoas não estão acostumadas e pode gerar um certo nervosismo e acabar gerando uma votação equivocada, né? Se não for observada a ordem como está estabelecida na urna. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, das pessoas retirarem a cola eleitoral, previamente preencherem e levarem no dia da votação. Outra também dica que estamos falando bastante, já foi dito até pela cartorária eleitoral, na hora do procedimento da realização do voto, né? Na hora de digitar o número do eleitor, do candidato, aguardar alguns segundos para que a foto apareça e então apertar a tecla confirma, para evitar que depois haja algum tipo de questionamento sobre se realmente o voto foi computado para aquele candidato que ele queria, né? Acho que também sempre é importante a gente relembrar da proibição do uso do celular, que está aqui, né? A gente fala bastante sobre isso, ainda mais nos dias atuais, que a gente usa o celular para tudo, mas a proibição de que o eleitor entre na cabina de votação com o celular, então vai ter um local adequado em cada sessão para que deixe equipamento celular. É proibido fazer qualquer registro do voto, selfies, sob pena de violar o sigilo do voto. Mas, doutora, o ideal também é que a pessoa deixe o celular em casa ou no carro, né? Até para agilizar a votação, né? Sem dúvida, com certeza. Se não levar o celular, melhor ainda. Caso leve o celular, tem que deixar nesse local que já vai estar previamente estabelecido na sessão, né? Sendo que até o próprio mesário pode confiscar esse equipamento, qualquer equipamento eletrônico, tá? Acho que outra questão também que surge bastante dúvida é com relação à possibilidade de acompanhamento na hora da votação. Isso também é vedado. Somente aquela pessoa que tem condição de exercer o voto tranquilamente não pode estar acompanhada de nenhuma outra pessoa na hora da votação, quando ela entra na cabina de votação, salvo aquelas pessoas que apresentam alguma dificuldade para o exercício do direito do voto. Idosos, alguém que não tenha a possibilidade de locomoção. Aí sim é facultado o acompanhamento de terceiro e isso tem que ser registrado em ata pelo mesário. Então, essa questão também é bem perguntada. E acho que também é importante sempre a gente reforçar a questão da manifestação do voto, né? Então, qualquer propaganda é vedada no dia da eleição, sendo que ao eleitor só é permitida a manifestação individual e silenciosa do voto. Qualquer aglomeração de pessoas ou a regimentação de votos também é vedada, tá? Inclusive o uso de camisetas, né, doutora? Embora a pessoa esteja, digamos, sozinha, ela não pode ir para a sessão eleitoral usando a camiseta de algum candidato. Essa questão ela é bem complexa, vamos dizer assim. A legislação ela fala que a manifestação individual do voto ela pode ser feita por adesivos, broches e bandeiras. Então, ela silencia com relação ao uso da camiseta. Mas também há uma previsão regulamentar de que o uso de camiseta
de forma, vamos dizer assim, em grupo, ela é vedada, mas ela silencia com relação ao uso da camiseta individual. Como a gente está numa localidade pequena, que é difícil a gente não estar aglomerado, vamos dizer assim, a gente tem recomendado que não se utilize a camiseta na hora da votação. É claro que se você estiver individualmente andando na rua com a camiseta sozinho, silencioso, isso não é proibido, mas na hora de votar a gente está recomendando que não se utilize. E eu acho que um recado para todos os eleitores com relação sempre a gente enfatizar a importância do voto, né? A votação está chegando, no próximo domingo, então o que eu conclamo a todos é para realizar o voto consciente, pesquisar sobre os seus candidatos, a proposta dos candidatos e não, em nenhuma hipótese, anular o voto, né? Não votar em branco nem em nulo, porque a anulação do voto não gera a anulação da eleição. A anulação de eleição ela só é possível através de uma decisão judicial em casos extremamente específicos. E a consequência negativa de anular o voto é permitir que um candidato se sagre vitorioso sem nenhuma representatividade. Então, que todos compareçam nas urnas no dia 7. Doutora, uma característica da eleição em Nova Prata, especificamente, onde houve o recadastramento, são os eleitores que não o fizeram, né? São mais de 3 mil. Estes não poderão votar em hipótese alguma. Sim, exatamente, essa informação está correta. Foi feita, então, hoje é 100% biométrica a eleição na nossa região, sendo que o recadastramento biométrico em Nova Prata aconteceu de março de 2017 a março de 2018, e aqueles eleitores que não compareceram para fazer o recadastramento tiveram o título cancelado. Então, são 3.035 especificamente, sendo que a lista se encontra aqui no cartório eleitoral para consulta até o dia da eleição. Esses eleitores não poderão votar, então não adianta comparecer às sessões, né, eleitorais, porque o eleitor não vai encontrar o seu nome no caderno de votação e nem na urna. Essa questão ela poderá ser regulamentada a partir do dia 5 de novembro. E depois das valiosas dicas da doutora Fernanda, nós vamos conversar com a Suzy Fernandes, do Cartório Eleitoral de Nova Prata. Suzy, nós fizemos, em tese, uma auditoria na urna, né? A urna escolhida foi sorteada. Né? O que isso significa para vocês do Cartório Eleitoral? Bem, a auditoria nas urnas significa as nossas portas abertas para que as pessoas da comunidade, os membros responsáveis pela fiscalização, que são o Ministério Público, os partidos, eles venham conferir a lisura dos trabalhos, eles venham conferir que tudo aquilo que é publicado na internet, que todas aquelas relações públicas dos candidatos, dos eleitores, que todas essas informações cheguem na urna eletrônica e estejam disponíveis no dia da votação. Então, o trabalho da urna eleitoral, né, o trabalho do cartório eleitoral é oferecer aos eleitores os candidatos e aos candidatos os eleitores. Então, estar com essas informações disponíveis para que as pessoas, então, exerçam o seu direito de votar, ou algumas pessoas preferem dizer o seu dever de votar, né? Essa é a razão da auditoria, dar publicidade. E essa auditoria de hoje não é a primeira que nós realizamos este ano. Nós realizamos 2 auditorias. Nós realizamos, no dia 24, fizemos uma cerimônia com 2 propósitos, da carga e da geração de mídias, né? A geração de mídias, o que é? É a colocação dos dados oficiais na urna e na mídia, e a carga, então, a transferência dessa mídia para a urna eletrônica. E comenta-se muito, né, sobre a urna eletrônica, né, Suzy? O que nós podemos ver aqui, inclusive o Ministério Público, né, é que não há como se fraudar a urna eletrônica. Em tese, ela é um sistema de votação muito seguro, né? O que nós dissemos? A urna eletrônica, ela é a ponta de um processo, né? Ela é a face externa de um processo que começa quando o eleitor vem aqui e cadastra suas digitais. Ela engloba também a parte do registro de candidaturas, que é ao cuidado dos partidos. Eles apresentam os seus candidatos e a Justiça Eleitoral verifica se esses candidatos estão aptos de acordo com a lei, se eles estão em dia com a Justiça Eleitoral, se eles estão em dia com a sua filiação, enfim, uma série de questões que culmina na apresentação desses dados na urna eleitoral. Mas a urna não é
o processo de votação. A urna não é a eleição, ela é o fogo de artifício, ela é a face externa, né? O nosso trabalho vai muito além disso. Com relação às notícias que se veiculam, né? O TSE tem responsabilidade sobre a eleição nacional, cargos de presidente, cargos de deputados federais, e o TRE tem competência para os cargos de nível estadual, governador, senador. Os ataques que a Justiça Eleitoral vem sofrendo, de notícias, de vídeos, eles não têm se mostrado capazes de comprovar, né? Muito se diz, mas nada há comprovado. Não existe nenhum processo questionando a urna eleitoral. E nesses 22 anos que ela está operando, desde 96, não há nenhum processo julgado ou ainda em julgamento que esteja questionando. Então, acredito que um procedimento tão grande, tão amplo, que tem tamanha visibilidade, e os partidos são chamados a fiscalizar, o fato desses partidos, que são os maiores interessados, não terem se manifestado processualmente, acredito que fale a favor da urna eletrônica e a favor da Justiça Eleitoral.